Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional, e eu vou comentar uma questão do 26º Exame de Ordem, questão número 4, prova discursiva, segunda fase da prova 1, tá? Eu sempre comento a prova 1. Essa questão, a temática dela, o tema dela é organização do Estado. Organização do Estado sendo um dos assuntos mais recorrentes na segunda fase, nas questões discursivas do exame de ordem, tá bom? Então eu vou ler o comando, a gente vai comentando, vai ler as perguntas, vai comentando e depois no final eu leio o gabarito da FGV, tá bom? Então vamos lá. O enunciado diz o seguinte: o presidente da República, ao constatar que o índice de violência no estado Delta alcançara números alarmantes, resolveu decretar a intervenção federal nesse estado. Apresentou como justificativa a necessidade de pôr fim a grave comprometimento da ordem pública. Ao consultar os Conselhos da República e de Defesa Nacional, esses órgãos desaconselharam a medida, entendendo que outras ações menos invasivas na esfera de autonomia do referido Estado poderiam ser tomadas. Todavia, convicto de que a ação se fazia absolutamente necessária, o presidente, agindo de ofício, decretou a intervenção, sem submeter a referida questão ao controle político. Vamos lá. Por fim, a grave comprometimento da ordem pública seria um motivo para a intervenção. Mas a intervenção espontânea, porque nós temos a intervenção provocada, certo? Que ela é requisitada pelo judiciário ou solicitada pelo legislativo, por outro poder, não é? E a intervenção espontânea. A provocada, né? Porque quem decreta a intervenção é o chefe do Poder Executivo. Neste caso aqui é o presidente da República, não é? Porque é intervenção federal, é intervenção da União nos estados. Só que um parêntese bem destacado. A regra é a autonomia. Na forma federativa de Estado, a autonomia é a regra, mas nós temos as exceções. E a exceção aqui que a gente trabalha, que está previsto na Constituição, é a intervenção, ou federal ou estadual. Então aqui a gente tem um enunciado que conta sobre uma intervenção federal, que ela é decretada sempre pelo chefe do Poder Executivo, no caso federal é o presidente da República. Ela pode ser provocada ou pelo legislativo ou pelo judiciário. O legislativo vai solicitar, o judiciário vai requisitar, porque vai ter uma ação judicial antes. Ou ela pode ser espontânea. Quando ela é espontânea, e nesse caso aqui ela foi espontânea pelo presidente da República, ela tem que passar pelo crivo do controle político. Aí o presidente decreta a intervenção e dentro de 24 horas o Congresso vai autorizar ou não. Vai aprovar ou não. Eu sempre chamo atenção, eu acabei usando a palavra errada. Já eu vou até fazer uma listinha para você memorizar, tá? Então, o presidente decreta a intervenção e submete ao controle político do Congresso Nacional, que dentro de 24 horas vai aprovar ou não a intervenção federal, ok? Por que eu corrigi de autorizar para aprovar? Porque autorizar é antes, aprovar é depois. Então, por exemplo, eu vou fazer a listinha aqui rapidinho, não é nem tema aqui, mas vale a pena. Intervenção federal, o presidente decreta e pede aprovação para o Congresso. Estado de defesa, o presidente decreta e pede aprovação do Congresso. Estado de sítio, o presidente pede autorização para decretar. Então, primeiro o Congresso autoriza para depois o presidente decretar. Então, intervenção é aprovação, estado de defesa é aprovação, estado de sítio é autorização, declarar guerra. Declarar guerra é com autorização do Congresso, certo? Mas se a agressão estrangeira ocorrer no intervalo das sessões legislativas, aí o presidente decreta a guerra e submete e convoca, né, sessão extraordinária do Congresso para submeter a referendo do Congresso, ou seja, a aprovação do Congresso. Nas mesmas condições também a decretação de paz. Isso tá, guerra e paz está no artigo 84, ok?
Então, já temos uma noção daqui que o presidente, ele, para decretar essa intervenção federal, voltando ao tema intervenção aqui da questão, ele precisaria submeter ao controle político. Só que aqui na questão está dizendo que ele não submeteu. Então, vamos para as alternativas aqui, para as perguntas. Diante de tal fato, responda tendo como pressuposto a inteligência jurídico-constitucional da Constituição da República de 88, aos itens a seguir. A. No caso em tela, havia necessidade de a referida intervenção ter sido submetida a algum controle prévio de natureza política. O controle não é prévio, ele é posterior. Porque se fosse prévio, a gente teria autorização. Ele é dentro de 24 horas após a decretação da intervenção federal. Então, ele é aprovação. É um controle a posteriori, é um controle posterior, ok? Então, no caso em tela, sim, havia necessidade de ser submetido a um controle político, mas posterior, dentro de 24 horas da decretação. E na B, o presidente da República, ao decretar a intervenção federal, desconsiderando os aconselhamentos dos Conselhos da República e de Defesa Nacional, agiu nos limites constitucionais a ele impostos? Agiu, porque os conselhos, eles são meramente consultivos. Os pareceres dos dois conselhos, eles não vinculam as decisões do presidente, tá bom? Então, agora vamos ver o que a FGV falou, se há alguma divergência entre o que eu estou comentando com você, o que a gente estuda e o que a FGV falou. Letra A, respondendo à primeira questão. No caso em tela, havia necessidade do controle de natureza política, mas aqui pergunta se é controle prévio. O que a FGV responde? Conforme o artigo 36, parágrafo 1º da Constituição da República, o decreto de intervenção expedido pelo presidente da República deverá ser submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas após a sua expedição, não é? Como eu falei para você. Embora, no caso em tela, haja necessidade de controle político, ele é realizado a posteriori e não previamente. Então, condiz, né, com o que a gente havia comentado. B. O presidente da República, a B responde à seguinte pergunta. O presidente da República, ao decretar a intervenção federal, desconsiderando os aconselhamentos do Conselho da República e de Defesa Nacional, agiu nos limites constitucionais a ele impostos? Aí a resposta da FGV. O presidente da República não ultrapassou os limites concedidos pela Constituição da República quando decretou a intervenção federal, pois, embora fosse obrigatória a oitiva dos Conselhos da República, artigo 90, inciso 1, e da Defesa Nacional, 91, parágrafo 1º, suas manifestações não possuem caráter vinculante em relação aos atos a serem praticados pelo presidente, mas meramente consultivos, conforme dispõe o caput dos artigos 89 e 91. 89 fala do Conselho da República e 91 fala do Conselho de Defesa Nacional. Ok, fechamos essa questão. Clica no próximo vídeo que tem mais questões comentadas para você.